Graça e paz. Nós estamos reunidos para mais uma meditação. Nosso estudo bíblico, e nós estamos no comentário de Oséias. Esse estudo tem sido muito bom. E nós estamos mais uma vez ao vivo, para meditarmos na palavra de Deus. E como é bom, como é maravilhoso estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Deus abençoe. Boa noite, meu irmão Fabiano e a irmã Kelly, família que eu já amo, o Ian. Então nós vamos meditar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Até esse momento, nós estamos neste comentário do livro do profeta Oséias. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. E eu tenho lecionado em quase todas as instituições de ensino aqui desse estado, tenho tido a oportunidade de trabalhar, ensinando grego, hebraico, teologia sistemática, teologia bíblica, hermenêutica, exegese, e várias outras disciplinas, teologia bíblica. E nesses 30 anos de caminhada nós temos grego, hebraico. Então nós vamos estar aqui hoje mais uma vez para adorar o Senhor. E eu queria pedir aos irmãos que aparecem apenas alguns comentários aqui, mas não sobem todos. Eu queria que os irmãos dessem aí pelo menos um ok para eu poder perceber aqui se sobem todos, se dá para ver as pessoas que vão entrando. Aqui nós temos um comentário do irmão Fabiano, um comentário que eu fiz e um do Ian. Então vamos lá. Vamos direto, sem delongas. Então curta a página Comunidade Online e inscreva-se no canal no YouTube Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Então agora nós vamos ver a contenda de Deus com o seu povo. É o primeiro oráculo do profeta direto. Até aqui as profecias de Oséias têm sido profecias baseadas, tendo como metáfora os seus problemas conjugais e aplicando-os à nação de Israel. Mas agora o profeta vai enunciar um oráculo. Oráculo são profecias. E muitas vezes os livros dos profetas é a reunião de todos os oráculos que ele, por inspiração, resolveu colocar num livro. E nesta hora nós vamos ver
que Deus agora tem uma controvérsia com o seu povo. O profeta vai profetizar, vai fazer um oráculo e dizer que Deus entra numa contenda, numa controvérsia com o seu povo. E ele diz: ouvi a palavra do Senhor, ouvi o que o Senhor tem a vos dizer. Vós, filhos de Israel. Então aqui estão os destinatários com quem ele está falando em primeira mão. Ele está se dirigindo ao reino do norte. Mas ali é só o começo. E ele diz assim: porque o Senhor tem uma contenda, um litígio com os habitantes da terra. Da Eretz, a palavra terra em hebraico, existem duas palavras básicas. Adamá, de onde Adão foi tirado, é o solo, é o chão. E a palavra terra, no sentido de nação, aqui ela assume esse sentido de nação, de lugar específico onde o povo está. E aí ele diz assim: porque, lembra-se que eu sempre disse que a conjunção que, explicativa, sempre vai estar aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Por quê? Deus vai explicar. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Que terra? A terra de Israel. Aqui não era toda a terra, mas a terra de Israel. Aí ele diz: por quê? Mais uma vez. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então o profeta faz uma denúncia dizendo que não há, o que não há em Israel. E três coisas não há em Israel nos dias de Oséias. São três coisas que sempre andam atreladas. Emet, verdade, fidelidade. Hesed, amor. E Daat, conhecimento. Ele diz: porque na terra faltam essas três coisas. Falta verdade. Ele diz: não há verdade em Israel. É um povo onde a falsidade, a falta de legitimidade, a falta de integridade, onde a confiança era algo que não se podia praticar, porque o profeta vai nos dizer que não há verdade, indica que não se fala, nem se pratica a verdade, o que resulta em instabilidade, infidelidade e incredulidade. Se eu vivo numa sociedade onde não há verdade, então não há estabilidade, não há segurança, não há confiabilidade. Ninguém confia em ninguém e há mentira sobre mentira. A infidelidade e a incredulidade. Porque se não há verdade, significa que ninguém está sendo fiel, que eu não posso acreditar no que as pessoas dizem, no que as pessoas falam, porque elas
são infiéis. E como consequência, por isso que Emet tem todos esses desdobramentos. A palavra hebraica para verdade é Emet. E gera incredulidade. Nós não podemos viver numa sociedade onde não há verdade, onde há a mentira, o engano, onde ninguém sabe de nada. Israel vivia numa sociedade assim, nós vivemos numa sociedade onde nós temos informações editadas, informações a gosto do freguês, onde ninguém sabe de fato o que realmente está acontecendo. Porque cada mídia, cada pessoa verbaliza a realidade pela sua ótica. Então, ele diz apenas o que é verdade para ele, não o que é verdade absoluta e universal. E diz parte do que está acontecendo e não o todo. E é por isso que eu e você não podemos confiar em tudo que a mídia diz, em tudo que se posta nas redes sociais, em tudo que nós lemos nos jornais, nos livros. Não podemos confiar inteiramente, por quê? Porque tudo está maculado pelo caráter humano depravado, oriundo da queda. E nos dias de Israel não havia verdade. Então, existem momentos na sociedade onde a ausência de verdade se torna mais intensificada, mais expandida, mais dilatada. E aí ele diz que não há verdade, e não havendo verdade não há amor. A palavra amor aqui é a tradução da palavra hebraica Hesed, uma das palavras mais ricas da língua hebraica, que pode ser traduzida por misericórdia, bondade, mas que a essência dela é amor incondicional. Diz respeito à falta de interesse pelos necessitados, em que a aliança insiste como sendo reação digna da benignidade de Deus, que ele demonstra pelo seu povo. Então este amor de Deus não é mais expressado, esta preocupação com os menos favorecidos, que é orientada, ordenada por Deus, caiu no esquecimento. Como não se deu bola para Deus, e como eu sempre digo, quando a nossa teologia é errada, tudo desanda. Quando nós esquecemos do conhecimento de Deus, quando nós deixamos de lado a verdade, então ninguém pode, sem a verdade, amar. Ninguém pode, sem a verdade, lembrar do próximo numa sociedade egocêntrica, egoísta, sem amor, onde só há amor por si, onde o nosso amor se limita a nós e a nossos entes queridos. E aí diz que a terceira coisa que não tem é o da'at, é o conhecimento. Ele diz assim, nem conhecimento de Deus.
Não havia uma teologia. A teologia tinha sido relegada. E como não havia teologia, a verdade voou. E como não havia teologia, conhecimento de Deus, não havia amor. Porque a verdadeira teologia produz. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva à verdade e ao amor. Mas o profeta acusa que vive numa sociedade que não há conhecimento de Deus. O povo de Deus não conhece a Deus. É incrível. Mas ele está dizendo que esse povo de Deus, com quem Deus fez uma aliança, a quem Deus se revelou, a quem Deus doou as Escrituras, é um povo que não conhece a Deus. É assim que nós estamos em nossos dias. E que, irmãos, eu sou apaixonado pelos livros dos profetas menores. Porque assim como toda a Bíblia, eles têm uma mensagem para os nossos dias. Quando você lê, você diz assim: Oséias passou por aqui. Você diz: Oséias conhecia o Brasil. Então não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. E sem conhecimento de Deus, então nós, como pregadores, pastores, professores, educadores, precisamos ministrar o conhecimento de Deus, para que este conhecimento de Deus possa gerar verdade, possa trazer a verdade à tona. E esse amor de Deus pelos necessitados, pelos marginalizados, pelos esquecidos e invisíveis, se manifeste. E aí o profeta agora vai dizer o que há em abundância. Primeiro ele começa com o que não tem. Não tem verdade, não tem amor, não tem conhecimento de Deus. Mas agora ele vai dizer o que há. E o que há em abundância. E o que há em abundância. Ele diz que o que está prevalecendo agora é... Versículo 2: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. E quando não há estas coisas, o resultado é que vai haver outras coisas. E aí ele diz o que há em abundância em Israel. Ele diz o que falta e agora o que há em abundância. É o perjurar. É o alô. Engraçado, né? A palavra perjurar em hebraico é alô. Desrespeita o mandamento, porque é jurar em nome de Deus. É gente que, porque não tem verdade, precisa jurar em nome de alguém que tenha crédito. E aí eles juravam em nome de Deus, da forma mais descarada. Porque há um adágio popular que quanto mais se jura, mais se mente.
E Jesus vem dizer-nos que para o cristão a palavra deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedente do maligno. Jesus está dizendo que quando você começa a tentar justificar tuas palavras, você está tentando e você está jurando, você está mentindo. E aí, geralmente, eles estavam maldizendo as pessoas em nome de Deus. Qualquer semelhança com o que tem hoje, com o papai vai te pegar, a mão do papai vai pesar. Não é mera coincidência. Então, era comum aquele povo, porque eles não tinham crédito, jurar em nome de Deus. E era comum fazer o perjúrio, invocar o nome de Deus para punir as pessoas. Os seus desafetos. E aí a segunda coisa que tem abundância é o mentir. Karesh é mentir, viola os direitos pessoais e legais dos outros, especialmente quando envolve testemunho falso em decisões legais, transações financeiras ou votos religiosos. Então o que acontecia? Era comum nos dias as pessoas darem falso testemunho. Principalmente nos tribunais. É por isso que não era difícil em Israel encontrar alguém para testemunhar falsamente contra Jesus. É por isso que não foi difícil encontrar falsas testemunhas para incriminar num processo Estevão. Porque o mentir virou um hábito. São hábitos, são coisas que falar em nome de Deus, usar o nome de Deus em vão, mentir, quando a pessoa mente tanto que ela já nem sabe mais se o que ela disse é verdade ou é mentira. Mentiam-se em transações financeiras, eles tinham 2 pesos e 2 medidas. Eles tinham um peso menor para comprar, um peso maior para vender, uma medida maior para comprar e uma medida menor para vender. Então o que eles compravam numa medida maior, eles diluíam. E aquilo que eles compravam, uma medida, gerava 100, 200, 300. Hoje nós vivemos em um mundo onde o leite tem água que não acaba mais. Onde até perfumes são diluídos e você coloca e o odor é igual, mas a durabilidade. Nós estamos em votos religiosos. As pessoas mentiam até mesmo quando aparentavam estar praticando a religião. As pessoas mentiam até para Deus. Porque o livro de Malaquias vai nos dizer que na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora em que a situação ficava difícil, eles prometiam a Deus um carneiro curto, bom, como agradecimento se Deus os tirasse daquela situação. Mas aí quando eles saíam, quando os seus problemas eram resolvidos, eles ofereciam a Deus o devorado, o dilacerado, o cego, o aleijado.
Então era gente que mentia, porque isso aqui é caráter. É porque quando você não tem Deus, o seu caráter fica deformado, o nosso caráter fica deformado. Então mentir é normal, então mentir é natural. Então se mente do jeito que se respira, com naturalidade. E aí, em terceiro lugar, ao matar, é a palavra ratzoar no hebraico. É assassinar, tirar a vida humana sem o devido processo legal. Era a banalização da vida humana. Era um momento onde a vida humana não valia mais nada. E é por isso que Jesus chega, e Jesus vai não na superfície, mas vai na raiz da questão. E ele diz: e quem odiar seu irmão é digno de tribunal. E quem disser raca, idiota, tolo, e eu ouvi uma explicação que raca era aquele som que e que expele. E Jesus diz: quem fizer isso já matou seu irmão. Porque ele disse: olha, vocês foram ensinados a não matar. Mas Jesus falou de uma versão mais profunda de matar, e ele disse que nós matamos quando desprezamos. Nós matamos quando nós dizemos nem fede nem cheira. Nós matamos quando nós desprezamos. Nós matamos quando nós consideramos um idiota. Nós matamos quando nós achamos que deve ser expelido, jogado fora. Como aquele arranque que você faz da garganta e joga fora. E o quarto era o furtar. É a palavra ganov, que indicava o rapto, mas se expandiu para incluir os crimes de apropriação dos bens valiosos dos outros. Era quem tinha não podia ficar sossegado, porque tinha um monte de gente com interesse nos bens dos outros. Era gente que não queria lutar para ter e que achava que se não tinha que pegar. Tem um filme que diz assim: fique rico ou morra tentando. Você vai ver os filmes de roubo, de joias, de mega roubo. É porque nós estamos numa sociedade que não é diferente da sociedade de Oséias. E o adulterar é a palavra naof e coroalista, certo? Com a expressão da promiscuidade, tanto espiritual como física. O profeta está dizendo: tem uma geração de adúlteros espiritual, de gente que deixou Yahvé, o Deus verdadeiro, para adorar as estátuas de Baal, os Baalins, as estátuas de madeira. E ele diz: e o adultério normal, o adultério físico é uma prática comum. E você vai ver que os nossos dias, você vai dizer assim: pastor, o senhor tem certeza? Professor, o senhor tem certeza que está falando dos dias de Oséias? Ele está dizendo que adulterar agora é coisa normal. Então o caráter desse povo é um caráter onde mentir é normal, onde adulterar é normal, onde matar é normal, onde tomar o bem do outro é normal.
É este o mundo. E ele diz mais: arrombamentos. É a palavra paratsu. Paratsu. Arrombar, invadir, romper. Era atividade de tropas armadas invadindo casas a fim de capturar vítimas para os sacrifícios humanos que alimentavam os altares dos Baalins. Uma transgressão cruel da lei divina. Porque aqui dá a ideia de arrombamento de muros. E esse povo está procurando vítimas humanas para oferecer em seus sacrifícios. Gente que para eles era lixo. Hoje muitas vezes nós temos o que se chama de higienização social. Um nome bonito para uma palavra, para uma prática cruel. É quando se tira os mendigos da rua, em épocas de Copa do Mundo, os usuários de droga. É quando se mascara a realidade para que o país apareça lá fora diferente, belo, bonito, e onde a feiura, e onde o sofrimento e a dor são escondidos e ficam nos bastidores e não aparecem. E aqui tem gente arrombando, tem gente capturando pessoas. E na área diz assim, arrombamentos, ou seja, os israelitas traspassaram todos os limites de pecado, como vai dizer na NVI. E termina a lista dizendo, Damim Bedamim, Damim Bedamim, que quer dizer sangue sobre sangue. Homicídio sobre homicídio. Era a geração que matava, que furtava, que mentia, que adulterava, que arrombava, que sacrificava. Gente que não tinha dó dos menos favorecidos e dos que caíam em desgraça. E agora eles estão... Era uma coisa que acontecia sempre, recorrente, é homicídio sobre homicídio. Era o que acontecia no jornal dos dias de Oséias. E é isso que Oséias está dizendo. Homicídio sobre homicídio, para significar que o assassinato ocasionava represália. Ou seja, morre um daqui, morre um de lá, morre um de lá, morre um daqui. E assim a violência se perpetuava. E é o que acontece hoje. Hoje nós estamos vivendo um caos de violência crescente. Por isso que Jesus chega e ensina o perdão. Por isso que Jesus chega e diz assim, se alguém te ferir, dá outra face. Caminha uma segunda milha. Não resista ao perverso, porque a única maneira... Por isso é que nós não podemos concordar com o presidente de dar uma arma ao povo. E que uma arma vai resolver. Porque Jesus, qual é a diretriz do Novo Testamento? A diretriz do Novo Testamento é que quem arrasta a espada, pela espada morrerá. A diretriz do Novo Testamento é que não se resolve violência com violência. A diretriz do Novo Testamento é que não é armando a população que nós vamos diminuir a criminalidade e a violência.
Mas muita gente se vendeu. Muita gente se deixou comprar e iludir. E eu creio que de boa fé, por causa de promessas como essa, achando que se eu tiver uma arma em casa, esta arma me protegerá. Mas qual é o que ensina a Escritura? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E Jesus diz a não retaliação. Ele diz que como é que se combate a violência. Ele diz, se alguém te ferir numa face, dá o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, se alguém te cutuca, se alguém quer te humilhar, se alguém quer tirar você do sério, vai com ele 2. Se alguém está desesperado, necessitado, precisando pedir que não preste, não fuja dele. Porque tem muita gente que pratica crime por precisão, nada justifica. Mas tem muita gente que faz isso porque não foi ajudada por ninguém e porque também não teve a humildade de pedir ajuda. Então é o que há em Israel. Agora vem o juízo. Não tem amor, não tem conhecimento de Deus, não tem verdade, mas tem roubo, assassinato, adultério, arrombamento, homicídio sobre homicídio. A violência está crescendo de forma pandêmica. E aí vem o juízo de Deus, lá no Antigo Testamento. Lembre-se sempre que eu digo que as profecias, a Bíblia dos profetas, era a Torá, a instrução, a lei, os 5 livros que nós cristãos chamamos de Pentateuco. Quando você se refere à Torá, você está se referindo do ponto de vista judaico. Quando você está se referindo ao Pentateuco, aos 5 livros, nós já sabemos que é um cristão, é do ponto de vista cristão. Então vai haver uma seca, uma estiagem, que vai afetar desde o homem até os animais. Olha o que diz o versículo 3. Por isso, a terra está de luto. O profeta Oséias diz, por que vocês acham que a miséria está aí? Por que vocês acham que não há chuva? Ele disse, e tudo que mora nela desfalece, como os animais do campo e como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Lembra que quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra? E agora vem uma seca tão grande. E essa seca é consequência das práticas abomináveis e da falta das coisas louváveis. Esta seca é um juízo por causa das práticas abomináveis e da ausência completa das coisas louváveis. E sempre que em uma sociedade as coisas louváveis, as virtudes desaparecem e a maldade prevalece, o juízo vem. O juízo torna-se inevitável. Aquele povo tinha deixado Deus para buscar Baal, o Deus da fertilidade, Deus da chuva. E o que eles recebem? Seca. É o juízo, é Deus dizendo, olha, quem dá chuva não é Baal. Vocês entraram, o GPS de vocês, ele pegou o caminho errado.
Vocês buscaram a pessoa errada. E aí alguém aparece. Sempre vai aparecer alguém, aparece alguém para contender com os outros, para botar culpa em alguém, porque na hora da calamidade, ao invés de todo mundo entrar num processo de arrependimento, nós buscamos justificativos, nós procuramos culpados. Por quê? Porque isso é algo psicológico. Porque a procura de culpado me isenta. Porque quando eu procuro no outro culpado, isso faz bem para minha psique. É algo psicológico que diz assim, você está fora. E aí aparece alguém e diz assim, todavia, e esse alguém é repreendido pelo profeta. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda. Por quê? Quantas vezes vai aparecer esse porquê? Porque o contendedor deve ficar calado. Porque aqueles que estão procurando culpados devem se calar. Ele assim, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Ele está dizendo, Oséias, o teu povo e os sacerdotes, tudo é farinha do mesmo saco. Ninguém é diferente. Todo mundo está errado. O pecado da tua nação não é pecado de alguns, é pecado de todos. Então ninguém pode levantar o dedo, ninguém pode acusar o outro. Aí Deus agora vai dizer onde está o problema, onde está a raiz do problema. Deus vai se dirigir. E ele vai dizer que o sacerdote é rejeitado, porque rejeitou a lei. Deus vai dizer por que o mentir, o matar, o adulterar está tão grande. Ele diz assim, o meu povo está sendo, veja que há aqui dois verbos, um auxiliar e um particípio, que é o que a gente chama de locução verbal, está sendo. É a tradução de um único verbo hebraico, que é o verbo ser. Mas se traduz com essa locução para dar a ideia de continuidade. É algo que começou e continua. E ele diz assim, o meu povo está sendo destruído. Aí tem aqui o porquê de novo. O livro de Oséias é incrível. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Deus está dizendo, a razão de tudo isso é falta de uma boa teologia. Que é o Logos. O estudo, tratado, o discurso. E o Theos, ou Theos, é o estudo de Deus, é o conhecimento de Deus. Eles, porque eles falam, porque esse povo não me conhece. Mas não é o conhecimento só mental. É o conhecimento prático, empírico de Deus. É o conhecimento que gera temor, amor, verdade. E aí ele vai dizer de novo, por quê? O homem para gostar de que é por quê? Porque tu, sacerdote,
sacerdote era o responsável pela instrução. A Bíblia vai dizer, da boca do sacerdote, os homens devem, na boca do sacerdote, os homens devem buscar a verdade. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, porque você foi omisso, porque você achou que podia ser sacerdote sem conhecer a minha lei, porque você achou que dava para fazer o meu trabalho de qualquer jeito. Ele diz também, eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus está dizendo, você não priorizou, você esqueceu de ensinar, por isso levantei os profetas. Você se macomunou e começou a comer da mesa do rei, por isso sua boca foi amordaçada. Você desprezou a minha palavra, você não quis se capacitar. Você não se interessou em me conhecer, em estudar a minha lei. E o pior, porque você não sabia, você também não pôde instruir. Então o povo não sabia em que caminho andar e cada um andava como ovelha desgarrada, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, como profetizou Isaías. E ele diz, porque tu rejeitastes, eu também te rejeitei, visto que te esqueceste da lei. Todo aquele problema era falta de escritura. A maioria dos problemas que nós temos hoje é falta de conhecimento de Deus. Não é falta de conhecimento acadêmico que transforma o cérebro. Porque conhecimento acadêmico o mundo nunca teve como tem hoje. Não é falta de educação, porque nós não vimos um mundo tão instruído, tão cientificado como hoje. Mas nós nunca vimos um mundo tão destruído, tão corrompido. Porque falta que a teologia ocupe o primeiro lugar. Que a teologia volte a ser a rainha das ciências. Que a Bíblia seja a autoridade maior em questões de fé e prática. Porque no dia que a Bíblia for a autoridade, acabar-se-á ou acabar-se-ão muitos debates. Mas porque hoje rejeitaram a Bíblia, pastores rejeitaram a Bíblia, sacerdotes rejeitaram a Bíblia, pregadores rejeitaram a Bíblia, pregam não a vontade de Deus, mas o que lhes dá na telha, uma caricatura de Deus que eles fizeram. E aí Deus diz, tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus está dizendo, o problema não vai ser só com você. Esse problema vai atingir a tua posteridade. Porque, meu irmão, quando nós esquecemos de Deus, nossos filhos esquecem de Deus, nossas esposas esquecem de Deus, nossos familiares esquecem de Deus, nossos irmãos esquecem de Deus, nossos netos esquecem de Deus, e a sociedade acaba esquecendo de Deus. E aí, agora vai haver concepção de filhos bastardos, fruto das orgias pagãs. Deus diz no versículo 7, quanto mais estes se multiplicam, quem são estes os filhos dos sacerdotes? Tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais estes se multiplicaram,
tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus está dizendo, eu vou me esquecer dos filhos de vocês, sabe por quê? Porque vocês não conhecem Escritura. Porque vocês nunca se fundamentaram na teologia sagrada. Porque vocês me desconhecem na teoria e na prática. E porque vocês estão gerando esses filhos lá, na promiscuidade dos cultos a Baal, na balada. Porque os sacerdotes estavam gerando filhos, mas não com as esposas. Porque é engraçado, na Bíblia sacerdote é casado. Na Bíblia só podia ser sacerdote se fosse casado. Ironia do destino. E mesmo tendo esposas em casa, eles tinham filhos bastardos. Filhos com as prostitutas cultuais. Porque eram gente que, por não conhecer a Bíblia, havia um sincretismo religioso. Olha, quando você vê a lavagem da escada da Igreja do Senhor do Bonfim, quando você vê que a nossa terra há um sincretismo religioso, não que eu tenha nada contra a religião dos outros, ou desejo ofendê-la. Mas o que a Bíblia ensina é cada um na sua. Se você é de Baal, é de Baal. Então adore a Baal. Se você é de Yahvé, é de Yahvé. Então adore a Yahvé. Foi esse o norte que Elias disse. Elias disse, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. A diretriz da Bíblia é assim, cada um no seu quadrado. O que não dá é para estar com o pé em duas canoas. O que não dá é para ter horas que está no culto dos evangélicos, dançando e pulando, e assim que sai de lá, você não viu não, entrou na capela para rezar? Então ou você reza ou você ora, ou você é crente ou você é católico. Nós temos que tomar decisões, e tem um monte de gente achando que só porque o nome dele é Messias, eu não tenho nada contra, mas também não me vendo, porque eu sou anti-PT, certo? Porque eu não acredito, aí eu vou abrir um parêntese, que um cristão possa adotar as ideologias da esquerda. Porque se você conhece as ideologias da esquerda, são ideologias que batem de frente com o cristianismo. Mas hoje o grande problema é se a esquerda arrumou um emprego para mim, se a esquerda me deu uma Bolsa Família, se a esquerda me fez ascender socialmente, se a esquerda me proporcionou, meu amigo, qualquer gestor está aí para fazer isso. Ele não tem que ser agraciado, exaltado, endeusado, porque fez, porque ele é eleito para fazer. E quando ele o faz, não faz nada mais do que o que devia fazer. Mas tem gente que está tentando agradar todo mundo e acabar caindo, que está com o pé em duas canoas. Sua Excelência, decida-se. Ou o senhor vai para o culto evangélico e serve a Deus, ou o senhor vai rezar na Igreja Católica. Que não dá é para querer abraçar todos.
ou então seja o presidente do Brasil, presidente das religiões afrodescendentes, presidente dos católicos, presidente dos evangélicos, presidente dos ateus, presidente do Brasil. Porque eu e um monte de gente instruída, e um monte de gente que não precisa de emprego na prefeitura, no governo, nem federal, nem estadual, não nos vendemos. Não estamos à venda por causa de um versículo. Então o que acontece agora? Irmãos, eu tenho visto tanta gente militando, guerreando, se engalfinhando, porque ou é vermelho, ou é extrema esquerda ou é extrema direita. O Messias é Jesus. Concepção de filhos bastardos, fruto das orgias pagãs. Ele diz: quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus diz: eu vou denunciar. Porque vocês se multiplicaram, mas se multiplicaram como? Com filhos bastardos. Vocês têm filhos que jamais poderão assumir, porque naquela época o sacerdócio, como em muitas comunidades de hoje, passava de pai para filho. Hoje é assim. Hoje, comunidades estão na mão de famílias, então famílias mandam. Então o pai, antes de morrer, faz como no sacerdócio: olha, esse meu filho aqui, ou então na monarquia de Israel, traz aí o Absalão, que o Adonias quer tomar. Pastorado não passa de pai para filho. Pastorado não é hereditário, é chamada. Quando Paulo morreu, ele não disse assim: rapaz, traz meu filho. Não. Quando João morreu, não ficou João Júnior. Mas hoje, se Deus leva o pastor, fica a mulher. Se não fica a mulher, fica um filho. Se não fica um filho, o cunhado. E por aí vai. Porque a igreja se tornou propriedade de poucos. Eles são os donos e eles vão. É a dinastia evangélica. E aí Deus diz assim: o uso da adoração pública para saciar seus próprios apetites. Agora eles fazem da adoração um meio de saciar seus apetites. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Os sacerdotes eram chamados de comedores de pecado, porque a oferta ratá, das 5 ofertas, tinha a olá, que era a oferta do holocausto, o livro do Levíticos, a minha, que era a oferta de cereal, que é traduzido por manjares, que tu tem que manjares muito de Bíblia para saber que não tem nada a ver com farinha, com pudim, com flan de baunilha. Tinha a shelamima, que vem da palavra shalom, que era a oferta pacífica. Aí tinha as duas últimas, que era hatat e Hashem. A oferta pelo pecado, o sacerdote era o único que tinha direito a comer uma parte dela. Por isso os sacerdotes eram chamados de comedores de pecado, porque eles tinham direito de comer uma parte do animal que era oferecido como oferta hatat, oferta pelo pecado. Então o profeta denuncia e diz: alimentam-se do pecado do meu povo. Ou seja, quanto mais pecado, mais oferta.
Vocês deixam o meu povo aí porque vocês estão atrás de oferta. Vocês querem que ele traga cabrito, ovelha, touro, bezerro, farinha. Então eles pecam e eles vão trazendo oferta para tentar cobrir os pecados. E aí vocês vão crescendo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E diz, e da maldade deles tem desejo ardente. Vocês cobiçam o que eles fazem. Aí Deus diz assim, o castigo vai ser geral. O castigo é geral. Deus diz, já que vocês estão assim, e o povo é igual ao sacerdote, o sacerdote é igual ao povo, e está todo mundo no mesmo balaio de gato, e é farinha do mesmo saco. Ele diz, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Tudo farinha do mesmo saco. Um não se importa em instruir, o outro não se importa em ser instruído. Nós temos um monte de gente que não se importa em ser instruído. Que não está nem aí, que está contente com o cristianismo superficial. Que está contente com a vida cristã que tem. E aí Deus diz assim, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Deus está dizendo que todo mundo é farinha do mesmo saco, então a justiça retributiva vai entrar em ação. Vocês estão indo buscar Baal, o Deus da fertilidade. Eu dou de presente a vocês uma seca sem precedentes. A famosa seca do 15. E aí a gente às vezes reclama e diz, Senhor, tanto inocente morrendo de fome. Senhor, olha para essa pandemia. E eu mesmo tenho orado, pedindo a Deus que afaste essa pandemia. Porque tem tanta gente passando fome, sem poder sair para trabalhar. Gente que dependia de trabalhar para poder ter comida na mesa. E aí Deus chega agora e diz, olha, não são coitadinhos não. Porque quando acabar essa pandemia vai ser igual. Quando liberar geral, vai ser igual a corrida de São Silvestre. Todo mundo correndo para os botecos, para as boates, para os motéis, para as cachaçadas da vida, para as baladas da vida. Vai ter um monte de gente que só está dentro de casa, mas está dentro de casa igual o sacerdote dizer, que saudade de uma noitada. Ai, que saudade de passear nos bordéis da vida. Aí Deus diz que a idolatria é incapaz de satisfazer. Que a idolatria, que o ídolo não pode trazer satisfação. Aí ele diz assim, comerão, mas não se fartarão. Jesus disse que quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim tem a vida eterna. Mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, à promiscuidade, à prostituição, mas não se multiplicarão. Porque, de novo aqui, porque ao Senhor deixaram de adorar. Está aqui a causa, porque vocês se separaram de mim. Talvez você já tenha feito a pergunta, pastor, por que Deus não deixa as pessoas para lá, Israel para lá? Por que Deus castiga quando eles se separam de Deus? Será que Deus quer as pessoas à força? Não. Será que Deus quer na marra?
como um monte de gente que está fazendo feminicídio porque quer a mulher na marra. Porque ama a mulher ou é doente e não se contenta com o fim, é doloroso, é triste. Mas nada justifica tirar a vida do outro, nada justifica o feminicídio e nenhum tipo de homicídio. E por quê? Porque esse povo fez uma aliança com Deus. E na aliança que eles fizeram, eles juraram lealdade. E agora estão sendo desleais. Ninguém é obrigado a andar com Deus. Ninguém é obrigado a fazer aliança com Deus. Mas uma vez feita, nós ficamos obrigados a andar em aliança. E Deus fica obrigado a nos corrigir quando quebramos as cláusulas da aliança. É por isso que eu digo que nós temos um evangelho superficial. Nós falamos do evangelho e não das implicações do evangelho. O nosso evangelho é açucarado. É um evangelho que diz assim: venha. Jesus te ama. É um evangelho tipo funil, onde a gente pega aquela boca mais larga do funil e apresenta para o povo. Aí a pessoa entra. E aí ela vai descobrindo que o funil vai estreitando. E aí ela acaba voltando, dando marcha ré, decepcionada com o evangelho. Porque apresentaram o evangelho pela perspectiva errada. Mas Jesus não. Jesus, ele apresentava o evangelho pelo lado estreito. Ele dizia: estreita é a porta e apertado o caminho. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. As raposas têm couvis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí se a pessoa entrar, meu irmão, o evangelho, aí a porta ia se alargando. Grande problema hoje que nós temos é de gente que não compreendeu o evangelho, de gente que pregou o evangelho, mas pregou o evangelho pelo lado grande, pelo lado só das bênçãos, um evangelho sem implicações, sem mudança, sem transformação. E aí quando a pessoa chega e ela descobre que tem mudança, ela se sente enganada. Quando ela descobre que o evangelho não é só para resolver problema de marido e mulher. Que o evangelho não é só uma maneira mais fácil de o filho entrar na faculdade ou de a gente ascender socialmente. Mas que o evangelho tem exigências tremendas. Aí a pessoa desanima. Por isso, preguemos o evangelho todo. O evangelho oferece bênção, oferece. Mas o evangelho diz: a porta é estreita, o caminho é apertado. Você quer entrar? E Jesus diz: qual é o homem que indo construir uma torre, primeiro não senta para fazer os gastos e pode terminar? Ali é o discipulado que nós vamos abordar no meio-dia. O discipulado cristão é Jesus dizendo: meu irmão, meu discípulo, você quer vir após mim? Então faça as contas. Se dá para. Meça. Pese os prós e os contras. Veja que o evangelho comigo não é uma estrada de pétala de rosas, mas de pedras e espinhos. A decadência espiritual e seus desdobramentos. Ele diz: o meu povo consulta o pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e abandonaram o seu Deus.
É o sincretismo religioso, é isso que... Quando é cada um na sua, não tem problema, cada um segue seu Deus. No final, a gente vai ver se todo caminho leva a Deus ou não. Eu tenho um profundo respeito por todas as tradições religiosas. O que eu não concordo, não tolero e não suporto e abomino é a mistura, é trazer para dentro da igreja outras tradições. É ao invés de dizer ao povo, rejeite isso aí, se você quer ser cristão, passe para o lado de cá. Não, muitos estão passando para o lado de lá e usando práticas de outras tradições religiosas para ganharem dinheiro, para lucrarem e para terem seus templos cheios, custe o que custar. Para eles, os fins justificam os meios. Não importa se você veio pelo Sal Grosso, pela Água Benta, o que importa é que você veio. A Escritura desconhece essa abordagem. E aí o que acontece? Eles estão adorando, Deus diz, olha, o meu povo consulta um pedaço de madeira. Naquela época havia um símbolo fálico. Se você não sabe o que é fálico, bote depois no Google. Até hoje nós temos esses símbolos. Até no Vaticano tem um. Que é uma espécie de mastro gigante com uma ponta lá em cima. É um símbolo fálico. Então o povo de Israel adorava aqueles símbolos imorais. E eles diziam o seguinte, meu povo consulta um pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Além deles consultarem esses símbolos de madeira, porque é horrível você saber que aquilo é madeira. Mas você imaginar que aquilo pode resolver sua vida. Como hoje você poder imaginar que num passe de mágica, um copo d'água, pode mudar a sua história. Uma rosa pode entrar na sua casa e sugar todo o mal e ser levado para uma igreja para ser queimado. Que pedaços de papéis com pedidos poderão resolver vida, ao invés de você começar a conhecer a Deus e ser transformado. Então existia uma coisa chamada rabidomancia, que era adivinhação por meio de uma varinha mágica. Se colocava assim as vontades e jogava a varinha. E às vezes eram algumas tabuinhas igual a dado. Então era assim que o judeu estava num sincretismo, não sabia mais quem era quem. É assim que muita gente está hoje, no sincretismo. E o grande problema é que o mau exemplo é contagioso. O mau exemplo não fica só com a pessoa. O pecado é algo que se alastra, é algo pandêmico. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo dos carvalhos e dos choupos e dos terebentos. Porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, vossas noras adulteram. Deus está dizendo, os homens, sacerdotes e leigos, estão subindo as montanhas. E lá, debaixo de cada árvore, eles fazem um altar. E lá eles sacrificam. E Deus diz, por isso, porque vocês fazem isso? Vocês vão lá e lá tem as sacerdotisas, as filhas de vocês, que são tão bonitinhas, que são tão bem parecidas. As vossas filhas se tornam sacerdotisas do Baal. E as vossas noras também. Porque o pecado de vocês levou-as a seguir a vocês.
Porque, irmãos, nós somos os líderes do lar. E o que nós fazemos vai ter consequência naqueles que nos têm como referência. E o castigo é consequência natural. Deus diz assim: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram. Por quê? Por quê? Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Deus disse: sabe por que elas estão fazendo isso? Porque elas viram o exemplo de vocês. Elas viram o sacerdote fazendo, o pai fazendo, o tio fazendo, todo mundo estava fazendo. Então as filhas entraram na fila. As noras entraram na fila e ele diz: todo mundo vai para a ruína. E aí ele diz assim: pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. E aí Deus vai proibir as peregrinações a lugares sagrados. Naquela época o povo de Judá estava subindo aos montes de Jerusalém, aqueles lugares onde tinha altar, principalmente em Betel e em Gigal, ou Gigal. Ele diz assim: ainda que tu, a Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Ele está dizendo: ó, você quer fazer? Viva. Mas ele está dizendo: Judá, não siga o mesmo caminho. O reino do norte está prostituído. Não vá lá. Aí ele diz assim: nem venhais a Gigal e não subais a Bet-Avém. O profeta está dizendo: povo de Judá, cuidado com as peregrinações. Cuidado com os altos, cuidado com o tal dos montes. E aí ele muda o nome de Betel para Bet-Avém, casa da nulidade. Beit é casa, Avém é nulidade, falsidade. Porque era assim, Deus disse: eu vou tirar o nome dos ídolos. Então agora eles chamavam de nulidade, vaidade, falsidade. E aí agora não é mais Betel, não é mais casa de Deus, que é Beit-El. Betel é Beit-El. Não é mais Betel. Amós mudou. E Oséias está usando o que Amós disse. Oséias diz: é Bet-Avém, é casa da idolatria. Ele diz: não suba, não vá. Dizendo: vive o Senhor. Aí nós estamos caminhando para o final. O Senhor deve tratar Israel sem levar em conta suas ações. É uma pergunta. Deus diz assim, o profeta diz: como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor a apacenta como um cordeiro em vasta campina? Veja que tem uma pergunta. O profeta está dizendo: vocês são uma vaca rebelde, mas querem ser tratados como ovelha. É assim. Nós andamos como vaca que dá coice, que rejeita Deus, que não se deixa domar, que não resiste, que irrompe a cerca. Mas nós queremos ter tratamento de ovelha, bênçãos. O reino do norte será entregue aos seus apetites. Tem hora, irmão, que Deus deixa. Quando Deus olha e percebe que a gente quer o erro, ele diz assim: Efraim, que era a tribo mais importante do reino do norte, Efraim está entregue aos ídolos. É deixar. Não existe coisa pior. Não existe castigo pior do que quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. Em último lugar, ele diz que eles estão dominados por um espírito. Eles estão dominados pela natureza pecaminosa. Eles estão dominados por um princípio. E ele diz assim: o vento os envolveu nas suas asas. A palavra vento aqui é ruach. Envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Diz que eles estão envolvidos, cegos,
alienados. A idolatria os envolveu. O espírito da idolatria, o princípio da idolatria, os aninha debaixo das suas asas. E eles vão se envergonhar um dia dos seus sacrifícios. Que a mensagem de Oséias seja não uma mensagem para Israel, mas uma mensagem para mim, uma mensagem para você. Que nós possamos repensar nossa vida, nossa caminhada, nossa trajetória. E que nós possamos ver onde é que nós estamos errando. E que nós possamos voltar para uma teologia verdadeira. Porque Deus disse: como você rejeitou a minha lei, também eu te rejeitarei. E tantos nós, pastores, padres, líderes religiosos, quantas vezes nós temos nos esquecido tanto de viver, tanto de lei para nós, como de instruir os outros. E por isso o mundo está do jeito que está. Que cada um de nós possa repensar e não procurar culpados. Não façamos como aquele contendedor. Saia botando a culpa nos outros. Diga: eu tenho parte nessa culpa. Quando você não anuncia, quando você não vive, quando você não prega, você também é culpado também. Que Deus nos chame à reflexão. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Amanhã, 12 horas.